Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Rafael Gama, professor de filosofia, e eu estou montando agora uma série muito legal sobre filosofia. E nessa primeira aula aqui eu quero explicar sobre o que é a filosofia. Vamos começar pelo começo, para a gente entender o que é a filosofia, o que é esse negócio que todo mundo fala, qual que é a aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Então espero que você goste desse vídeo, espero que você goste dessa aula e me acompanhe aí se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário que eu sempre vou estar respondendo na medida do possível. Estou preparando essas aulas com muito carinho aqui e vou disponibilizar para você conhecer sobre todo o processo da filosofia, os pensadores e etc. E aqui a gente vai começar hoje com a primeira aula. O que é filosofia? Né? O que todo mundo fala aí? Filosofia, filosofar, como é que funciona esse negócio? Como que é isso na prática? Vamos entender um pouquinho. Então bora lá. Imagina que você tem um mapa. Né? Então a filosofia ela é como um grande mapa que nos ajuda a explorar e entender o mundo ao nosso redor. Então ela dá uma direção para a nossa existência, para as coisas que a gente conhece, que a gente não conhece. Só que em vez de um mapa comum, a gente usa perguntas, ideias e muitas curiosidades para descobrir novas coisas. Imagina que nós somos exploradores, né, do nosso universo aí, o nosso objetivo é entender por que as coisas são como são. E a filosofia vai nos ajudar nesse ponto. Um exemplo, quando olhamos para o céu e nos perguntamos por que ele é azul? Nós estamos fazendo uma pergunta filosófica, você já parou para pensar nisso? Nós queremos saber a razão por trás de algo que nós vemos todos os dias. E aqui entra um detalhe, né? A gente sempre está refletindo sobre as coisas. Já estamos fazendo filosofia. Né? Aqui é um exemplo bem prático, é olhar para o céu. Né? Por que o céu é azul, né? Como que funciona esse negócio? E a partir disso a gente busca a investigação. E a filosofia tem conexão com diversas áreas. A gente tem, por exemplo, a biologia, que é quando investigamos como as coisas funcionam no universo. E por que elas funcionam assim? Então ela tem uma conexão direta aí com a parte da biologia. Na matemática, ao pensarmos na lógica por trás dos números e dos problemas, nós também temos a filosofia aí como a base. Na história também, pois nos ajuda a entender como que as pessoas pensavam antigamente, né? Aquela cultura, aquele povo daquela época. E como isso nos influencia o nosso jeito de ser e de pensar hoje também. Então a filosofia ela está em todas essas áreas aí. Por exemplo, aqui a gente tem Isaac Newton. O Newton descobriu as leis do movimento e estamos conectando a filosofia com a ciência. Ele encontrou respostas que mudaram nossa compreensão sobre o movimento e a gravidade. Ou seja, Newton, através da sua reflexão filosófica, ele conseguiu encontrar e provar, né, algumas coisas bem importantes para nossa existência. E o que é a filosofia? Né? Se a gente for traduzir, philos significa amor ou amizade, Sofia significa sabedoria, né? Se a gente fosse traduzir, então, filosofia pode ser entendido como amizade, como amigo da sabedoria, ou como é mais conhecido, amor à sabedoria. Né? Muito bonito isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem pensadores pré-socráticos, né? Alguns exemplos, Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides, né? Ou seja, aqueles que vieram antes dos pós-socráticos, né? Que seriam Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Ou seja, eles vieram antes, né? São os pré-socráticos, e eles queriam compreender o mundo ao seu redor de uma maneira mais diferente, mais lógica e mais ordenada. A gente vai conhecer um pouquinho desses pensadores nas próximas aulas também. Então, seus interesses eles eram muito amplos, desde explorar como que o universo funciona, ou seja, o cosmos, né, até entender o que realmente define a essência humana. Então, ao longo dos séculos, o significado da filosofia se expandiu consideravelmente, né? Abarcando diversas áreas do conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, a parte existencial, a gente tem a parte da ética, a gente tem a parte da metafísica, né? Metafísica, meta é além, física, além da física, né? E a gente também tem a epidemiologia. Então, todas essas áreas, a filosofia ela abarca seus conhecimentos. E a reflexão filosófica, né? É um superpoder que todos nós temos. Um poder de pensar de um jeito especial sobre as coisas ao nosso redor.
E aqui é legal ressaltar, né? A gente fala assim, ah, mas um filósofo é só quem tem a formação em filosofia? Não necessariamente. Todos nós temos essa capacidade de reflexão e crítica. Todos nós, em algum grau, nós somos filósofos, porque nós estamos questionando, nós estamos refletindo, de maior ou menor grau. A diferença para no meu caso, professor de filosofia, ou um bacharel, ou um mestre, ou um doutor, é que ele estuda sistematicamente aquele campo do saber, né? Ele é um profissional especializado aquilo, investigativo aquilo, e ele se dedica, ele se debruça sobre aquela área do saber. Mas no geral, todo mundo, em maior ou menor grau, é um filósofo, porque está sempre questionando e refletindo sobre as coisas interiores, né? Sobre o nosso mundo interior e sobre a dinâmica da existência. Então, portanto, todos nós somos filósofos. Então, por exemplo, quando olhamos para um quebra-cabeça e tentamos entender como que as peças se encaixam, nós estamos exercendo uma reflexão filosófica ali também, né? Analisando e procurando entender qual que é a melhor peça, né? Estamos exercendo essa capacidade do pensamento. E a filosofia, né, essa reflexão é como uma luz que vai iluminar novas ideias, né? Através da razão, a gente está trazendo a luz aquilo que é desconhecido. Imagine, né, que nós somos detetives e a gente usa a reflexão filosófica para descobrir segredos e entender melhor as coisas que estão ao nosso redor, né? Então ela nos ajuda a fazer perguntas e procurar respostas de um jeito especial, nos transformando em exploradores curiosos do conhecimento. Isso é muito legal, né? Porque numa sociedade atual que a gente está vivendo, que as pessoas não estão exercendo a sua capacidade racional, a sua capacidade crítica, a sua capacidade refletiva, a filosofia ela vem como uma mãe para abraçar todas essas dinâmicas de vida e trazendo a gente para olhar as coisas com um distanciamento, né? Então a gente pega na política, por exemplo, a polarização, né? Extrema esquerda, extrema direita e etc. Não. Então, quando a gente passa a exercer a filosofia, a gente dá um passo para trás e procura observar o todo e analisar o todo, né? Sem você ter ali o seu político de estimação, né? Entendendo o que é o melhor para a sociedade, por exemplo, mas analisando sempre de um jeito crítico, de um jeito analítico as coisas. Então a filosofia, nós somos um detetive por natureza, né? Somos filósofos, sempre perguntamos as coisas, queremos encontrar as respostas, então ela nos ajuda nesse sentido a transformar aí nós sermos exploradores do conhecimento da existência. A reflexão filosófica ela é como um grande telescópio, né? Que nos ajuda a enxergar as coisas que às vezes não estão tão visíveis assim. Então, a utilidade no dia a dia, né? Por exemplo, quando alguém tem um problema complicado, como escolher duas coisas que gostam muito, a filosofia está aí para ser uma base orientativa, né? Ela oferece diferentes maneiras de olhar para o problema, pensando nas consequências de cada escolha, os valores envolvidos e no que é mais importante. Quando você se pergunta por quê o tempo todo, isso é filosófico. Né? Eu lembro que na minha época aqui, eu não vou revelar a minha idade, mas a gente tinha lá o Mundo da Lua, o Lucas Silva e Silva, né? Que ele perguntava por quê, por quê, por quê. E ali ele já tinha uma capacidade filosófica, né? Quem é da década de 80 vai conhecer bem o Mundo da Lua. Então, o Lucas Silva e Silva já exercia essa capacidade filosófica, ainda que de maneira intuitiva. Né? Então as perguntas elas são como chaves que abrem as portas para novas descobertas. E ao sermos curiosos e questionadores, aprendemos a pensar melhor e a entender mais sobre o mundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Albert Einstein. Né? Ele não apenas estudou a física, mas também usou o pensamento filosófico para questionar e criar suas teorias. Né? Então a sua imaginação, a sua curiosidade foram fundamentais aí para a sua descoberta. Né? Então é indispensável, né? Comentários aqui de Albert Einstein, né? Então, como que ele foi esse grande filósofo também. Então, nessa jornada pela utilidade da filosofia, só começando. Então, espero que você tenha gostado nessa aula breve, nessa aula curta, nesse resumo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo para você. Tá bom? E se inscreva aí no canal e aguarde a próxima aula que vai ser bem legal que a gente vai tratar no próximo tema. Um abraço. Tchau, tchau.